Olá, primeira série, tudo bem? Vamos para a nossa aula e agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre o movimento circular, tá? Na nossa aula passada eu falei para vocês, fiz explicações, falei o que é o movimento circular, quais são as grandezas importantes, mas nós não fizemos exercícios, tá? Então eu quero que vocês peguem agora a página 24 da apostila de vocês e vamos lá resolver nossos exercícios. Então, exercício número 1. Qual que é o período de translação da Terra em segundos? Então, o período é o tempo, tá, gente? Qual que é o tempo de translação da Terra? Pensem lá, 365 dias, né? A Terra demora 365 dias para dar uma volta no Sol. Então, nós vamos transformar esse valor para segundos. Como que eu vou fazer isso? 365 dias... Quando eu multiplico por 24, eu transformo para hora. Quando eu multiplico por 60, eu transformo para minuto. Quando eu multiplico por 60 de novo, eu transformo para segundos. Tá, gente? Aqui nós vamos ter um valor de 31.600.000 segundos, tá? Podemos representar em notação científica, né? Seria 3,16 vezes 10, 3, 6, 7, vezes 10 a sétima segundos. Tudo bem? Então, assim nós chegamos na resposta da nossa letra A. Agora, a letra B pergunta qual que é o período do ponteiro o período do ponteiro dos minutos de um relógio em minutos. Então, o ponteiro dos minutos, gente, para ele dar uma volta completa, ele percorre 60 minutos, né? Ele demora 1 hora para dar uma volta completa. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. Aí, a letra C. Qual que é o período de gestação de uma mulher em semanas? Então, uma gestação dura aproximadamente 40 semanas, tá? Então, lembrem lá que o período é o tempo para um fenômeno acontecer, tá? Que no caso do movimento circular vai ser o tempo para dar uma volta, mas não é necessariamente só para dar uma volta, né? É o período que demora para um fenômeno acontecer. No número 2, está falando lá que muitos motores utilizam a unidade de rotações por minuto, tá? Mas a unidade do sistema internacional é o Hertz. Então, o que significa um Hertz, gente? Hertz significa quantas voltas são realizadas em um segundo, tá? Hertz é quando a gente pega como base o segundo. Agora, nosso exercício número 3. Lá diz que frequência e período, responder perguntas sobre frequência e período, são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, gente? Inversamente proporcionais, tá? Nós vimos lá que a fórmula, uma é o inverso da outra. Na letra B, qual que é a constante de proporcionalidade entre elas? A constante de proporcionalidade entre elas, gente, é 1, tá? Porque é só uma ao inverso da outra, não é nem metade, nem um terço, nem um quinto, ele não divide por nada, só uma ao inverso da outra. Então, a constante de proporcionalidade é 1, tá? Na letra C, o que acontece com a frequência de um fenômeno quando o período duplica? Então, gente, o que é o contrário de multiplicar por 2? Dividir, né? Então, divide por 2. Ou se reduz a metade, que é a mesma coisa, né? Na nossa próxima questão lá, o que acontece com o período de um fenômeno quando a frequência fica dividida por 3? O contrário de dividir por 3 é multiplicar por 3, então ela triplica, tá? E na letra E, o que acontece com o período de um fenômeno quando a frequência reduz 80%? Se ela reduz 80%, gente, ela fica com um valor
de 20% só. Então, ela fica multiplicada por 0,2, tá? Então, a nossa, aqui, no caso, o contrário de multiplicar por 0,2 é dividir por 0,2, tá? E 0,2, se vocês forem analisar aqui, ó, é a mesma coisa que 2 décimos, que é a mesma coisa que 1/5, tá, gente? Então, aqui, na verdade, ela fica, dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5, tá? Vocês podem responder aqui também que ela quintuplica, tá? Ou divide por 0,2 ou quintuplica, tá? E na letra F nós queremos saber como que é o gráfico de frequência por período, gente. Como elas são inversas, nosso gráfico é assim. Quando uma aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Agora no nosso exercício 4, nós temos lá dizendo que um corpo realiza um movimento circular uniforme e executa 1.200 voltas em 2 minutos. Então, qual que é o período dele em segundos? Tá? Quanto tempo que demora para ele dar uma volta? Gente, esses exercícios aqui vocês podem fazer usando aquela formulazinha lá, ΔT, N divididos por ΔT, ou ΔT divididos por N, né? Depende se vocês querem calcular a frequência ou período. Mas vocês podem fazer por regrinha de 3 também, tá? Que fica mais fácil porque não precisa decorar a fórmula. Então, ó, eu quero saber em segundos. Então, ele dá 1.200 voltas em 2 minutos. 2 minutos são quantos segundos? 120, tá? Então, ó, ele dá 1.200 voltas em 120 segundos. Eu quero saber quanto tempo que demora para dar uma volta. Então, uma volta vai ser X. Multiplica aqui cruzado, ó, vocês vão descobrir que demora 0,1 segundo para dar uma volta. Então, quando eu quero descobrir o período na regrinha de 3, o meu X fica embaixo do tempo, tá? E quando eu quero descobrir a frequência, o meu X fica embaixo do número de vezes que o fenômeno está acontecendo, tá? Então, vocês vão descobrir lá na letra A, 0,1. Daí, na letra B, qual que é a frequência? Ou eu faço o inverso, 1 sobre 0,1, né? Ou eu calculo pela regra de 3, ó. 1.200 voltas em 120 segundos. Em 1 segundo eu dá quantas voltas? Ó, multiplico em x aqui e vou descobrir 10 Hz, tá? Então, são 10 voltas por segundo. Ou fazendo 1 sobre 0,1, vocês também vão obter 10, tá? E a letra C, qual que é a velocidade angular? Ó, gente, a velocidade angular é Δθ sobre ΔT, tá? O meu Δθ aqui, ó, quantos graus que eu giro na minha circunferência para uma volta completa? 2π radianos. E quanto tempo que demora para uma volta? 0,1 segundos. Então, eu tenho aqui 20π radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular do movimento, tá? Agora, vamos lá para o nosso exercício 5. Aqui no nosso exercício 5, diz que uma pessoa corre em um parque que tem uma pista circular de raio 2 km. E ela demora 20 minutos para percorrer 1/4 da pista. Então, eu quero saber o deslocamento dessa pessoa em metros. Então, gente, vamos ver aqui quanto que ela andou. Quando eu tenho uma circunferência e eu quero descobrir aqui, ó, a minha pessoa ela andou aqui, ó, 1/4 da circunferência. O que eu tenho que fazer para descobrir aquela medida ali, gente? Eu tenho que descobrir vou marcar para baixo aqui que não está aparecendo no vídeo, né? Digamos que ela andou, ó, daqui até aqui, 1/4 da circunferência. Ela andou ali, é o comprimento da circunferência, que é calculado fazendo 2πr, tá? Só que daí eu vou ter que dividir por 4, porque ela não andou uma volta completa, ela andou só 2/4 da circunferência, tá? Então, vamos lá. 2, o π vale 3,14, o nosso raio, 2 km, são 2.000 metros, e divididos por 4. Então, eu vou ter aqui, gente, 3.140 metros. Essa é a distância percorrida por ela, tá? Na letra B, qual que é o período do movimento em segundos? Ó, gente,
ela demorou 20 minutos para percorrer 1/4 da pista. Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20, ela demora 80 minutos para dar uma volta completa, tá? Então, aqui, ó, 80 minutos, multiplico por 60 para transformar para segundos. E vou obter aqui 4.800 segundos, tá? E para finalizar aqui a nossa apostila, o exercício 6, diz lá que o cachorro está olhando lá atentamente o balé galináceo, né? Os frangos girando lá com aquele motor de rotação e assando lá na frente do estabelecimento. Sabendo que cada frango dá uma volta completa a cada meio minuto, então, ó, uma volta completa em 30 segundos, tá, gente? Eu quero saber qual que é a frequência de rotação. Então, ó, uma volta completa em 30 segundos. Em 1 segundo eu vou ter X. Então, multiplicando aqui, eu vou ter 1 sobre 30 Hz. Tá? Podem dividir e transformar aqui, vai dar uma dízima periódica, se preferir. 0,3333 Hz. Tá? E assim nós finalizamos nossa aula de hoje, pessoal, com os exercícios das páginas 24 e 25. Aguardo as fotos de vocês lá para validar a aula. Até mais!